Em primeiro lugar, nós temos um legado vitorioso, porque pela primeira vez na história do Brasil, um partido governa e muda a qualidade material de vida do povo brasileiro. E nós fizemos isso. Nós respeitamos profundamente e estimulamos a diversidade cultural étnica. Nós estimulamos e construímos conferências de participação da sociedade. Nós mostramos que o povo cabia no orçamento e colocamos em mais ou menos 65 milhões de brasileiros no orçamento com políticas públicas, que vai desde a ciência sem fronteira até a cisterna, o salário mínimo, o estatuto do idoso, a renda básica, o Bolsa Família. Nós alteramos a qualidade de vida do povo. Eu acho que isso é uma grande vitória. E o ódio deles é porque nós fizemos o povo com a do orçamento. E a raiva deles é exatamente que isso não caberia dentro da visão de governabilidade e ajuste fiscal. Mas nós só podemos defender esse legado se nós formos consequentes na avaliação das nossas limitações. Houve limitações e incompreensões. Nós deveríamos ter feito mudança nas estruturas políticas do Estado, mudanças em diminuir o poder da casta burocrática do Estado, da força e da tutela das Forças Armadas. Nós devíamos ter feito mudanças mais significativas no sistema de justiça. Não é um sistema de justiça favorável ao PT, é um sistema de justiça com base no princípio da democracia, da segurança jurídica, da liberdade. Nós devíamos ter enfrentado o poder da mídia. Aliás, o poder da mídia, é importante deixar claro para vocês que esse debate vinha desde a Constituinte, porque quando nós fizemos a Constituição de 88, o capítulo da mídia, o capítulo da reforma agrária, o capítulo do judiciário, o capítulo das Forças Armadas, o capítulo dos direitos e garantias foram violentos. E foi por causa dessas formulações que nós marcamos posição e assinamos a Constituição, mas votamos simbolicamente contra. Nós não levamos isso em conta quando estávamos governando. E quando você governa sem mudar as estruturas do poder, você vira vítima ou cooptação. E eles tentaram isso, mas não derrubaram, se anteciparam. E eu acho que nós não podíamos. Veja bem, nós viemos de fora do poder, nós viemos de fora do Estado. Nós, de uma certa maneira, fomos domesticados. De uma certa maneira, nos isolaram da população. De uma certa maneira, nós nos afastamos da nossa base social e política. Isso foi um erro. E nós temos que tirar essas lições. Principalmente agora, que a gente está reconstruindo um debate no PT, fazendo uma avaliação, que eu costumo usar a expressão do carro que tem o retrovisor e o para-brisa, que a gente tem que equilibrar a memória e o futuro, e tirar lições de uma história vitoriosa. Eu sou a favor de que a história do PT nesses 40 anos é uma história virtuosa. As primeiras prefeituras nossas criaram orçamento participativo, criaram participação da sociedade. Nós temos uma identidade que é muito importante reafirmar aqui, é a nossa identidade de defesa do povo explorado e oprimido, dos injustiçados, dos excluídos, dos perseguidos. Esse compromisso para nós é questão de vida, e nós jamais podemos nos afastar dele. Mas, por outro lado, é necessário que a gente faça deste princípio uma consequência na hora de governar as instituições do Estado. Nesse sentido, a gente precisava democratizar a democracia. Por exemplo, lutar pela democracia no Brasil significa aumentar os mecanismos de participação popular, os mecanismos de consulta, até de plebiscito. Lutar pela democracia no Brasil, a gente tinha que incorporar a luta das mulheres contra o patriarcalismo, a luta dos negros e das negras contra o racismo, a luta da comunidade LGBTQIA+, contra os preconceitos e a violência, a luta dos quilombolas e dos indígenas, a luta da população em risco nas grandes cidades, a luta dos jovens, porque os jovens travam a luta hoje, seja o jovem da periferia, a juventude é morta por uma política genocida das PMs, o jovem também não tem um futuro claro, e nós temos que sinalizar esse futuro. Portanto, eu acho que nós temos que tirar lições dessas limitações. E, ao tirar lições dessas limitações, nós temos que reavaliar o programa do PT, democratizar a estrutura do PT,
desburocratizá-la, ter uma estrutura mais oxigenada e flexível para dialogar com o povo, fazer a disputa das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, organizar o nosso corpo a corpo. O nosso corpo a corpo, que é o contato, a conscientização, a mobilização. Então, eu acho que nós temos um caminho pela frente. Eu acho que o Brasil está vivendo uma grande encruzilhada, Magrão. Qual é a grande encruzilhada? Sempre que o Brasil tentou resolver o problema da independência nacional, o problema da democracia, o problema da igualdade social, houve golpes baixo por cima. Foi assim com Getúlio, foi assim em 64, foi assim na Constituição de 88, e foi assim com Lula e Dilma. Porque a tradição autoritária do capitalismo brasileiro, a tradição escravocrata da classe dominante, a tradição maniqueísta de certos órgãos do poder. Você pega o próprio judiciário, tem uma tradição conservadora, que é da história. As Forças Armadas têm uma concepção autoritária, que é da história. Se nós não mudarmos essas instituições, nós vamos sempre ter uma democracia inconclusa. Então, é necessário que a gente tenha essas tarefas de radicalizar a democracia e recolocar as instituições no patamar de uma democracia efetiva. Isso deve fazer parte de uma releitura do programa do PT. Você sabe que o PT tem histórias importantes, como foi a definição do governo democrático, popular e socialista, como foi a definição do socialismo petista, seja do 7º encontro, seja do 3º congresso, do 1º congresso do PT, quando o PT não foi ao colégio eleitoral, quando o PT denunciou o plano cruzado, quando o PT batalhou na Constituinte, são lições positivas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que recusar aquela política de conciliação, de domesticação, que acabou marcando a nossa experiência, alguns fatos da nossa experiência de governar o Brasil por 13 anos. Isso tem que ser feito, porque quem fez o que a gente fez tem autoridade para fazer autoavaliação. Porque nós fizemos muita coisa. E nós temos que autoavaliar para transmitir para o povo, para as novas gerações, esse aprendizado. Quem luta por direitos, por democracia e por justiça é que tem que avaliar os erros. Eu uso esse mesmo critério quando eu falo das revoluções socialistas. 170 anos da história da esquerda no mundo. E nessa história tem muita luta, muita vitória, luta por direito, jornada, repouso semanal, revoluções, conquistas importantes, que tem erros, tem falhas, sim. Nós é que somos os primeiros a discuti-las, para não deixar que esses comentaristas de plantão, esses sábios do capital, queiram dar lição para a esquerda. Eles não têm autoridade para dar lição para a esquerda. Nós é que temos que fazer a nossa autoanálise e discutir como nós estamos fazendo em relação à experiência de governar o Brasil. Por isso que eu estou fazendo essa análise, ao mesmo tempo otimista, com esse processo que a gente tem que fazer. Por exemplo, nós temos que ter humildade para unir a esquerda, nós temos que ter a humildade para dialogar com os movimentos sociais, nós temos que incorporar essa nova dimensão da política, de jovens, mulheres, negros e negras, a comunidade LGBTQIA+, nós temos que incorporar essas novas forças sociais num projeto libertário, num projeto igualitário, num projeto emancipador. É nesse sentido que eu tiro as lições do que representa esse momento que a gente está vivendo. Agora, eu vou deixar muito claro, quando a gente avalia a crise profunda que o Brasil está vivendo, quando a gente avalia esse que dirige o Brasil, quando a gente avalia o desastre do que está ocorrendo, nós não podemos achar que isso foi obra do acaso. Isso não é obra do acaso, isso foi uma escolha, foi uma campanha, todo mundo sabia quem era ele. Foi uma campanha, foi uma escolha. Para criminalizar o PT, valia tudo. Olha o que deu. Essas pessoas também têm que se dar conta, porque se é necessário o PT aprender com os seus erros, é necessário que esses segmentos aprendam com as tragédias que promoveram no país a partir de 2016.